Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, chegando aí a mais um final de semana, né, irmãos? Mais um final de semana aí, graças a Deus. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, né? E estamos aqui para mais uma live, né? Graças a Deus, né? Mais uma live, mais um tempo aqui juntos, louvando a Deus, orando, né? Lendo a palavra de Deus, conversando, né? Como a gente tem feito aqui, uma conversa aqui, um bate-papo aqui descontraído sobre vários temas. Hoje nós vamos falar sobre o poder da esperança, né? Vamos continuar falando, né? Nós começamos a falar ontem sobre esperança, o poder da esperança. Vamos continuar falando nessa manhã de sexta-feira. Deixa eu dar um alô aqui para os irmãos que já estão dando bom dia para nós aqui, né? Se você ainda não curtiu, aí vai curtindo a nossa live, vai compartilhando, vai comentando, tá? Ó, quem mandou bom dia aqui pra gente? O Marcos Amaral, Pastor José Leandro, bom dia. Bom dia. A Shelei, Bom dia. quem mais? Deixa eu ver aqui, peraí. A Marlene Coelho, Adelaide Gadelha, Maria Pinto, olha, tá com a gente já, irmã. Tava com a gente ontem à noite. Oh, que bênção, irmã Maria. Você deixa a gente feliz, viu? Irmã Miriam Albano. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Raurice Esquim também estava com a gente ontem. Sônia Culuquian, Gilmar Porto, Jaiane Remígio. Opa! Amém. Quem mais? José Guedes, Cleusa Guedes. Meus pais, bom dia. Beth Celote também. Zoraia Conceição, a Joyce Mary. A Joyce Mary foi a que pediu aquela música, hein, Simone? Acho que você não conseguiu mesmo, ainda, não né? consegui ainda, mas eu vou Ainda pegar, não conseguiu viu? tirar. Ontem foi corrido demais. Beth Gonçalves, olha, Leninha Vieira, eu não sei quem é, mas seja bem-vinda. Depois você fala de onde você é, Leninha. Ana Félix, Iracema França, também não conheço, mas se pudesse identificar e fala de que cidade você é, né? Qual a sua igreja, tá bom? Amém. A irmã Beth está dizendo que está sem som. Será que é só ela? Me dá um retorno aí, gente, se é só ela que está sem som. Às vezes tem que aumentar o volume, né? Tá bom? Ok, irmãos? Então é isso daí. Sejam muito bem-vindos para essa manhã, né? De live aí na presença de Deus, ok? Deixa eu ver aqui, também a gente não entende muito bem, mas aqui tá, o som tá no volume mais alto aqui. Não sei se tem a ver, né? Ok, mas se alguém puder dar um retorno aí, se tá ouvindo. A irmã Sandra Rodrigues também já tá dando bom dia. Ó, a irmã Maria Pinto tá dizendo, aqui estamos bem de som. Então acho que deve ser só um caso isolado lá, né? Da irmã Beth, né? Ó, a Shelei também tá dizendo que tá ok. Beleza, ótimo. Obrigado, gente. Então vamos lá, Simone com a palavra. Simone com a música, né? Simone com a música. Ó, o pastor José Leandro está dizendo aqui pra gente, ó. E a Leninha também já respondeu, né? Peraí, deixa eu ver aqui. A Leninha Vieira é assessora de educação do Campo Imigrantes, né? Então é lá da igreja do pastor José Leandro Neto. Ó. Que legal, seja bem-vinda, Leninha. O Gilmar Porto é do Avivamento Bíblico do Campo de Embu-Guaçu, né? Embu-Guaçu, se não me engano, é o pastor Nilson Fidelis, é isso, Gilmar? Acho que é isso, né? Legal, gente. Luciane Armani também está dando bom dia. Então vamos lá, Simone, com você a palavra. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, né? Isaías 9, versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então, nós servimos a esse Deus maravilhoso, né?
que assim está em Jesus Cristo, né? Ele veio ao mundo e o seu nome foi dado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses são os atributos do Senhor Jesus, né? Ele é Emanuel, Deus conosco, né? Então, não importa a situação que nós estejamos passando ou venhamos a passar, né? O Emanuel, Deus conosco, ele se faz presente na nossa vida, amém? Então eu vou cantar um louvor que fala um pouco sobre a presença gloriosa desse Emanuel. Sufocar.
Emanuel, Deus conosco, amém? Que Ele possa ser presente na nossa vida todos os dias. Amém, glória a Deus. Amém, gente. Graças a Deus, né? Da sala, né? Legal. Muito bom que você já está conosco nesta manhã de sexta-feira, né? Ontem, quinta-feira à noite, nós fizemos também uma live, né? No horário, né? Que geralmente a gente tem o culto lá na igreja do Tucuruvi. Então, ontem nós fizemos uma live. Também um tema muito interessante, não foi, Simone? Ontem foi desafiador, né? A gente falou sobre a verdadeira medida do êxito, né? Baseado na parábola dos talentos, tá? Então, quem quiser, procura aí, né? Ó, tô até esquecendo de ligar o Instagram aqui. Quem quiser, procura, tá aí no meu perfil pessoal aí no Face, também tá no Instagram, né? Tá na página do Face também, tá? Então, eu acho que se você puder, deixa eu arrumar aqui direitinho. Vamos lá, gente. Muito bem. Ok, então estamos ao vivo no Instagram também. Nós vamos continuar falando nessa manhã sobre o poder da esperança. Então, se você está precisando de esperança, fique aí, ouça essa palavra. Né? Ontem eu até comecei perguntando isso, né? Como está o seu nível de esperança? Como está o seu nível de esperança? Então vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre esperança. Gente, eu estou seguindo aqui um material, né? Um livro que tem até esse nome aqui, O Poder da Esperança. Ontem eu segui aqui algumas diretrizes, aqui, alguns comentários aqui desse livro, mas o Senhor colocou no meu coração um texto que eu queria ler com vocês nessa manhã, que está em Romanos. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 4. O autor aqui desse livro nem chegou a citar esse texto, mas eu me lembrei desse texto e fiquei com vontade de ler com vocês nessa manhã, tá? Romanos capítulo 4. Então, se você está precisando de esperança, né, de fé, nesses momentos que a gente está vivendo, né? Então, olha só, Romanos capítulo 4, nós vamos ler aqui o versículo 16, tá? Romanos 4, 16. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, de repente, se você conseguir abrir a sua Bíblia, seria interessante. Então, vamos lá, olha. Romanos 4... O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, né, sobre a justificação pela fé, que é o tema da epístola aos Romanos, e aí ele dá o exemplo de Abraão, né? Ele dá o exemplo de Abraão para nós, tá? E aí no versículo 16, olha, eu vou pegar aqui, gente, no finalzinho do versículo 16. O versículo 16 ele é um pouquinho longo. Aí no finalzinho tá falando assim: da fé que teve Abraão, né? Aí, dependendo da sua tradução, vai ter um parênteses, né? Eu vou pular esse parênteses e já vou para o versículo 17 depois do parênteses. Então, vamos pegar nessa sequência. Ele diz assim: da fé que teve Abraão perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, tá? Então, nós sabemos que Abraão, ele foi muito... né? Nós sabemos que Abraão é muito conhecido, né? Pela fé, né? Pela sua fé. Ele é chamado de o pai da fé, né? Abraão é chamado pelos cristãos, né? Nós o conhecemos como o pai da fé, né? Porque a Bíblia destaca muito a fé de Abraão, né? Então aqui mesmo está dizendo, olha, o versículo 16 fala da fé que teve Abraão, né, perante aquele no qual creu. Então Abraão teve fé em Deus, né? Perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Então, esse foi o Deus no qual Abraão creu, e esse é o Deus no qual eu creio, no qual você crê, no qual nós cremos, gente. Por isso que nós podemos ter esperança, porque nós cremos no Deus que vivifica os mortos. Né? Deus é poderoso para trazer vida aos mortos. E aqui, provavelmente, o sentido que o apóstolo Paulo quis dar aqui é o fato de que Abraão, ele tinha uma promessa, né? Abraão e Sara tinham uma promessa de que eles iriam ser pais de numerosas nações. Só que eles não tinham filhos ainda. Eles não tinham nenhum filho. E Abraão já tinha 100 anos. E Sara tinha em torno de 90 anos. Não é? Então, a Bíblia diz que o costume das mulheres para Sara já tinha cessado. O que quer dizer isso? Quer dizer que Sara, ela já não tinha mais o ciclo menstrual. Né? Então, assim, humanamente falando, era impossível de Sara engravidar. Como uma mulher que já passou pela menopausa, é isso, né? Me ajuda aí, porque eu não sou especialista nesse assunto. Com 90 anos já tinha passado muito tempo então, pela menopausa. Uma mulher que já passou pela menopausa, como é que ela pode engravidar? Seria só um milagre. E um homem com 100 anos também, como é que ele poderia, né, ser potente sexualmente falando? Né? Estava amortecido já nesse sentido. Então é nesse sentido aqui que o texto fala. Você vai ver na sequência aqui, a gente vai ver, né, que é nesse sentido que o apóstolo está falando, que o apóstolo Paulo está falando, que Deus, ele vivifica os mortos, irmãos. Né? Até um homem que estava amortecido do ponto de vista da potência sexual dele, Deus vivificou, Deus fez um milagre. Porque Abraão teve uma relação sexual com a sua esposa, ele com 100 anos, ela com 90 anos, e Deus fez um milagre, porque ela já tinha passado pela menopausa, e Deus fez um milagre, e ela engravidou e teve um filho, Isaac. Isso aqui é milagre, gente, isso aqui é sobrenatural. Isso aqui você só acredita pela fé, não é pela ciência, né? É pela fé, tá certo? É pela fé. Mas esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse Deus que vivifica os mortos. Uhum. Aí vem o versículo fala que chama a existência as coisas que não existem. Irmãos, que coisa linda. O nosso Deus, o Deus que você serve, que eu sirvo, é aquele que vivifica os mortos, que dá vida aos mortos, que abre portas onde não há portas, que faz caminhos onde não há caminhos, que pode fazer o impossível, que pode fazer o sobrenatural, Amém. Que pode fazer aquilo que é incrível, extraordinário, né? Incrível, extraordinário, que não está no ordinário, tá na esfera do extraordinário. E ele é aquele Deus que chama à existência as coisas que não existem, né? Como na criação, não é? Como que Deus criou o mundo? É esse Deus aqui, é desse Deus que nós estamos falando, do Deus Criador. Como que ele fez? Ele disse: haja luz e houve luz. Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Inclusive os especialistas aí na língua hebraica, né? Eu não sou especialista nas línguas originais, nem no hebraico, nem no grego. Mas dizem os especialistas do hebraico que a palavra hebraica que é usada lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, né? Acho que é capítulo 1 mais especificamente, é uma palavra hebraica bara, que quer dizer fazer do nada, né? Criar a partir do nada. Porque uma coisa é você criar a partir de algo que já existe, né? Por exemplo, o ser humano cria muitas coisas, né? Por exemplo, toda a invenção do ser humano, até a tecnologia que a gente tem hoje aqui, por exemplo, né? Os celulares, a internet, tudo isso é criação do ser humano, mas é criação a partir de algo que já existe, a partir de uma base.
Deus não, quando ele criou a natureza, a criação, quando ele formou o mundo, ele fez a partir do nada. Né? A palavra hebraica no original, bara, quer dizer isso. Formar, criar a partir do que não existe. E aqui o texto bíblico, o apóstolo Paulo, está falando que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Né? Então, por isso que nós podemos ter esperança, por isso que nós devemos ter esperança, gente. Porque nós servimos a esse Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus que vivifica os mortos. E é isso o que Deus vai fazer também, né, na ressurreição. Né? A gente está estudando aqui, para quem não sabe, né, toda terça-feira à noite a gente está fazendo uma live especial de escatologia. Na última terça a gente até falou um pouquinho sobre isso, a ressurreição dos mortos. É uma promessa bíblica, a doutrina bíblica da ressurreição. Quando no arrebatamento da igreja, Deus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, vai vivificar os mortos. Deus, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Né? O Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então veja, qual é o seu problema? Qual é o problema que você está passando? Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ainda que a ciência não tenha uma cura para essa enfermidade que você está passando, Deus, se Ele quiser, Ele pode te curar. É claro que Deus é soberano, né? A gente muitas vezes não entende os caminhos de Deus. Né? Às vezes Deus não cura, né? Porque Ele é soberano. Mas se Ele quiser curar, Ele tem todo o poder, porque Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Né? Ele é o Deus que vivifica os mortos. Esse problema insolúvel que você está passando na sua família, no seu casamento, com seus filhos, de repente, que você não sabe o que fazer mais, você não vê mais solução, você não vê mais saída. Deus é o nosso Deus, é o Deus que vivifica os mortos. O nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Né? E aí, vamos seguir aqui no texto. Ó. Vamos aqui, porque tem muita coisa interessante aqui. O texto fala então, versículo 18, olha, Abraão esperando contra a esperança. Aqui está falando justamente do milagre, né? Do nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. Tá? É disso aqui que está falando o texto, aqui no contexto. Então, diz aqui que Abraão, olha, é interessante essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, né? Me deu até vontade de ver como que está numa outra tradução, mas agora eu não tenho nenhuma outra Bíblia aqui, em outra tradução perto, mas ele fala aqui que Abraão, ele esperou contra a esperança, né? Ou seja, ele teve esperança. Mesmo, eu entendo aqui que o texto quer dizer o seguinte, mesmo contra todas as possibilidades. Acho que é isso mesmo. Né, Simone? Mesmo contra todas as possibilidades, porque como que um homem de 100 anos, que já não tem mais potência sexual, como que uma mulher, né, de 90 anos, que já nem tem ciclo menstrual mais, como que pode engravidar uma mulher dessa? Como que um casal desse pode ter uma relação sexual e ela engravidar? Isso é esperar contra a esperança, esperar contra todas as probabilidades, contra todas as possibilidades. Mas Abraão esperou contra a esperança. Né? Então, nós temos que ter esperança, irmãos. O nosso Deus é o Deus da esperança. Né? Nós lemos ontem lá aquele texto de Romanos, está aqui em Romanos até, Romanos 15, 13, que fala, né? O Deus da esperança
vos encha de toda alegria e paz. Então, o nosso Deus é o Deus da esperança. Então, nós não podemos perder a esperança. Né? Realmente, até como o pessoal fala, né? A esperança é a última que morre. que morre, né? É verdade. A esperança é a última que morre. Até outra frase que as pessoas também falam, né? Enquanto há vida, há esperança. Né? Mas veja, para aquele que crê em Cristo, ainda que a vida física acabe, a esperança não acaba. Né? Na verdade, a esperança acaba porque ela se torna realidade. Né? Quando a vida humana, a vida física acaba na Terra, a esperança já não é mais necessária. Por quê? Porque aí a pessoa já está na presença de Deus, então já se tornou realidade, já nem precisa mais ter esperança, porque já se torna uma realidade, né? Mas vamos ver aqui, ó, vamos seguir aqui. Então Abraão, esperando, né? Vamos lá, voltou. Romanos 4,18. Então diz aqui, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mais uma vez, ó, a fé. Né? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, veja, gente, que fé e esperança caminham juntos, tá? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Fé e esperança e fé, né, caminham juntos, tá? Vamos lá, seguindo aqui, ó, verso 19. Lê pra gente aí, Simone, verso 19. 4:19 de Romanos. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. E a idade avançada de Sara. Isso, lê o 20 também. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isso. Então, olha aí, pessoal. Então, o verso 19 deixa bem claro, né? O verso 19 deixa bem claro que, olha, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. É o que eu estava falando, né? Ele era um homem de 100 anos. O corpo dele, na questão sexual, já estava amortecido. E para ter um filho, né? A gente sabe qual é o caminho para ter um filho, né? Precisa haver uma relação sexual de um homem com uma mulher. E como Deus falou que a descendência dele, a descendência da promessa ia ser através de Sara, então ele teria que ter uma relação íntima com a Sara, tá? E o texto aqui, o apóstolo Paulo fala, ele levava em conta que o corpo dele já estava amortecido. Tá aqui, ó. Tá claro, como a luz do dia, né? Tá aqui o texto. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então ele levava em conta tanto o fato dele já não ter mais, né, a potência sexual, como também a idade avançada da esposa, ele levava isso em conta. Mas o texto diz que mesmo levando isso em conta, sem enfraquecer na fé, ele não duvidou, irmão. Aqui é que está o ponto, né? Porque, veja, irmãos, quando Deus tem uma promessa na nossa vida, isso não quer dizer que não hajam obstáculos. Isso não quer dizer que não hajam circunstâncias até impossíveis. Mas Deus é o Deus que vivifica os mortos. O nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. E é tão interessante que eu estava pensando aqui agora, né? A gente, quando a gente precisa de fé, a gente corre na palavra de Deus, né? Porque a gente tem todas as histórias, as maravilhas que Deus fez no Antigo Testamento. Abraão foi o primeiro personagem considerado como herói da fé e ele não tinha Bíblia. Exatamente. Ele não tinha. Para se apegar, né? Para fortalecer a sua fé. Ele precisava crer, independente de qualquer coisa. Ele creu. Por isso que ele é o pai da fé. Né? Então, é muito interessante mesmo.
Porque a gente tem fé porque a gente, né, a gente vê Deus falando pela sua palavra, a gente tem todas as histórias. Mas Abraão não tinha isso. Quando Abraão creu, né, gente? Isso que a Simone está falando é interessante. Quando Abraão creu, aliás, isso que você está falando está no livro Abraão, uma jornada de fé. Viu, gente? É uma direta aí para vocês. Depois a gente mostra aqui o livro. Né? Mas é isso mesmo. Quando Abraão creu, não tinha uma linha não existia uma linha da Bíblia escrita, né, gente? Hoje é o que a Simone está falando. Quando você está no momento ali de luta, né? O que você faz? Você vai para a palavra de Deus, né? Você vai para a Bíblia. Você lembra das histórias que o pastor prega. Aí Deus fala com você através da Bíblia, das histórias bíblicas, né? E isso gera fé no seu coração. Mas Abraão não tinha a Bíblia. Na época que Abraão viveu, a Bíblia não estava escrita ainda. E isso vem desde o início, no início da história dele, quando Deus fala para ele assim, ó, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. E desde o início ele exerceu fé, porque ele fez exatamente aquilo que Deus havia falado para ele, né? E a história dele realmente é muito bonita, porque ele foi um homem assim que creu mesmo, independente das circunstâncias. Ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia, né? A mesma coisa quando Deus falou, agora me entrega Isaac. Quando depois que ele teve o filho, né? Aí Deus falou, agora me entrega. Ele não questionou, ele foi e obedeceu. Por quê? Porque ele creu no coração dele de que Deus, mesmo que Deus tirasse a vida de Isaac, ele cria que Deus iria trazê-lo de volta. Tanto é que ele fala para os servos dele, né? Eu vou até lá em cima com Isaac e depois a gente volta. Iremos e voltaremos. Na verdade, a Simone aqui resumiu a vida de Abraão, né? No sentido das provas, né? Porque as três grandes provas, os três grandes testes de fé na vida de Abraão foram esses três grandes testes que ela citou aqui, né? Não sei se você captou aí. O primeiro grande teste de fé foi quando Deus falou para ele sair, né? Da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, né? Então, você imagina naquele tempo, né, gente? Naquele tempo, não tinha. Hoje uma pessoa vai mudar de país, por exemplo, ela pode, né? Por exemplo, a irmã Maria Pinto está aí, ouvindo a gente. Ela é lá de Cabo Verde, na África. Eu lembro que quando eu fui lá para Cabo Verde, foi até quando eu conheci a irmã lá, eu lembro que antes de ir, eu pesquisei tudo sobre Cabo Verde, né? A gente tem tudo hoje em dia. Eu entrei na internet, pesquisei a história de Cabo Verde, né? Vi até algumas atrações turísticas. Naquele tempo não tinha nada Tanto disso. que quando eu fui lá, aí eu ia no lugar que eu já tinha visto a foto na internet. Tá? Esse aqui é o lugar que eu vi lá na internet. Mas na época de Abraão não tinha, gente. Não tinha isso, né? Você ir para um lugar, era um lugar que você nunca tinha visto uma fotografia. Você poderia ter ouvido falar alguma coisa muito remota daquele lugar, mas era tudo desconhecido. Né? Então ele foi para um lugar... Ele caminhou para o desconhecido. Sem saber para onde ele ia, como eram as pessoas. Ele sabia que provavelmente ele nunca mais ia voltar para sua terra natal, né? Não tinha como se comunicar, né? Não é como agora, por exemplo. A nossa filha tá lá na Europa, mas a gente fala com ela todo dia, gente. E quando, a gente vê ela, e quando faz a transmissão, né? Chamada de vídeo. Fala, chamada de vídeo, parece que ela tá dentro de casa aqui. Né? Tá com a gente aqui, a gente olha para ela, ela olha para nós, a gente conversa com ela. Quer dizer, mas naquela época não tinha isso. Então exigia muita fé você sair para uma terra distante, que você não conhecia, sabendo que você provavelmente nunca mais ia voltar, que você não ia ter comunicação com seus entes queridos. Então esse foi o primeiro grande teste de fé na vida de Abraão. O segundo grande teste de fé foi esse da gravidez, tá? Foi esperar o cumprimento da promessa do nascimento do filho da promessa, né? Que foi Isaac.
Isso que a gente está falando aqui. E o terceiro grande teste de fé foi quando, depois que Isaac já tinha nascido, já era um adolescente, quando Deus pediu para Abraão, né, sacrificar Isaac, lembra, né? E ele obedeceu. Então, não que a fé de Abraão foi perfeita, tá, gente? No livro até eu falo isso, né? No livro Abraão, uma jornada de fé. Teve momentos que ele deu uma vacilada até na fé, né? Mas, em geral, ele obedeceu, né? Nesses 3 grandes testes, ele obedeceu, tá? Então, veja, voltando aqui, vamos voltar para o texto de Romanos 4, né? Então, aqui no texto diz o quê? Que, veja, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, né? Embora ele levasse em conta a idade avançada de Sara, ele, sem enfraquecer na fé, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Porque, irmãos, esse é o ponto. Quando Deus tem uma promessa, irmãos, qual é o obstáculo para Deus cumprir essa promessa? Fala para mim. Se Deus fez a promessa, qual é o obstáculo para Deus cumprir a promessa? Deus fez a promessa, inclusive para Abraão também, de que o povo dele ia herdar aquela terra, a terra de Canaã. Depois, você sabe, depois de Abraão, né, tem que resumir aqui, o povo, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, eles ficaram no Egito 400 anos. Mas a promessa de Deus é que eles iam herdar a terra de Canaã. Mas como é que um povo numeroso de 2 milhões de pessoas, que era esse o número de pessoas, mais até talvez, né, entre homens, mulheres, crianças, jovens, como que um povo constituído de mais de 2 milhões de pessoas, com gado, com rebanho, com as coisas deles, como é que esse povo ia sair do Egito, e eles eram escravos lá no Egito, eles eram escravizados. Como que eles iam, primeiro, serem libertos da escravidão, depois irem do Egito até a terra prometida? Como que eles iriam ter provisão, suprimento? Como é que eles iam sobreviver? Como é que eles iam entrar na terra, vencer os inimigos que estavam na terra? Humanamente é impossível, gente. Mas se Deus fez a promessa, não é impossível. Esse que é o ponto. Obstáculos existem, né? E é isso que deixa a coisa mais emocionante, né? É isso que deixa a fé ser é isso que faz da fé uma jornada interessante. Por isso que até o título do livro, né, é esse, né? Olha, eu não tinha pensado de falar essa mensagem por causa do livro, não, meus irmãos. Mas já que a gente está falando, né? Aqui, ó, o livro Abraão, uma jornada de fé. Eu ia falar dos livros hoje, no final, mas eu não tinha feito essa conexão aqui da mensagem com o livro. Mas veja, então, bicho, até perdi o que eu estava falando aqui. Agora até perdi o que eu estava falando. Não, assim, o que é isso que faz a fé ser uma jornada, né? Por isso que o nome do livro, Abraão, uma jornada de fé. Porque a fé é uma jornada, é uma caminhada, olha, irmãos, é uma espécie de aventura. Sabe? Aventura com Deus, né? A fé é como se fosse uma aventura. Você vai vivendo um dia de cada vez, esperando. Ó, esperança. Né? Porque Deus, ele vai no meio do caminho, ele vai colocando as provas, os testes, para ver se você realmente crê, se você realmente tem fé, né? Ele vai permitindo, né? Vamos colocar dessa forma. Porque é assim, né? O povo de Israel, eles viam os milagres de Deus. E a gente acompanha na Bíblia, a gente pensa que todos os milagres foi feito um atrás do outro, mas não foi. Foi um teste de paciência, um processo. Né? Eles esperando, ficaram no deserto, né, durante bastante tempo, e Deus foi ali manifestando sua graça, suprindo as necessidades, continuou estendendo as promessas, Deus continuou falando das promessas, mas eles tiveram que exercitar a fé, e tantas vezes eles enfraqueceram e duvidaram, né? Pela incredulidade, eles acabavam que
perdendo a fé, né? Porque tinha que esperar. E assim a gente tem que esperar. Né? Deus nos prova pela paciência da espera, né? Pelo processo da espera, né? Mas veja, eu estava lembrando aqui também, né? Outra situação é quando o povo quando já estava, né, na terra, né? Passados aí muitos séculos, aí o povo foi levado para o cativeiro babilônico, né? Na época lá do profeta Daniel, tal, né? Jeremias, eles foram levados para o cativeiro babilônico. Mas aí o profeta Jeremias falou: vocês vão voltar, Deus vai trazer vocês de volta. Só que Jeremias falou: o cativeiro vai durar 70 anos. Mas, irmão, 70 anos é muito tempo, é uma geração. Aquela geração que foi levada para o cativeiro praticamente morreu toda. Como é que Deus ia trazer uma outra geração que já tinha até se acostumado lá na Babilônia? Mas Deus fez a promessa e ele cumpriu a promessa. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? A promessa de Deus da terra prometida, né? Quer dizer, o povo ser liberto do cativeiro no Egito, né? Olha como foi difícil, você conhece a história. Deus levantou Moisés, teve as 10 pragas, teve que abrir o Mar Vermelho, e 40 anos de deserto, e maná, né? E depois ainda tiveram que chegar lá nas portas da Terra Prometida, guerrear lá, Jericó, todos aquelas guerras para te desapossar. Gente, tudo isso foi um processo de, como a Simone falou, de muitos anos, muitos obstáculos a serem vencidos, mas aconteceu. Por que aconteceu? Porque era promessa de Deus. Então, quando é promessa de Deus, irmão, não importa o tamanho do obstáculo, não importa, vai acontecer. Não importa o quão improvável seja, entende? Vai acontecer. Eu sempre digo isso, né? Deus tem promessas para a minha vida, eu creio, né? Para a vida da Simone. A gente tem algumas coisas que a gente não fala, né? Guarda no coração. É coisa que Deus tem falado para nós, né? Inclusive até através de sonhos que Deus tem nos dado, né? Deus tem feito algumas promessas que, assim, quando a gente olha aos olhos humanos, a gente fala: é impossível. É impossível. Só que algumas dessas promessas, alguns anos atrás, eram mais impossíveis do que hoje. Hoje a gente já começa a vislumbrar. Ainda é muito difícil, ainda tem muitos obstáculos a serem transpostos, mas já está clareando mais as coisas. Então, irmãos, quando Deus tem promessas, não importa o tamanho do obstáculo, né? Aqui, Abraão, o texto diz: sem enfraquecer na fé, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Embora ele levasse em conta o corpo dele, amortecido, a idade avançada de Sara, né? Pensar no povo de Deus voltar também do cativeiro babilônico é uma coisa era muito difícil, mas Deus fez. O povo voltou, né? Irmãos, as promessas da Bíblia também, né, da volta do povo de Israel para a Palestina, né? O povo de Israel ficou séculos longe da terra da Palestina e está se cumprindo agora as promessas do Antigo Testamento, que é até uma coisa escatológica, né? É um sinal escatológico, né? Que nós temos na profecia do Antigo Testamento, que seria né, um dos sinais dos tempos do fim, que seria o retorno do povo judeu para a Palestina. Eles já estão lá, gente. Há 70 e poucos anos, a ONU reconheceu Israel como um Estado independente. Quando Deus faz uma promessa, não importa se vai passar séculos, não importa se é muito difícil, se é impossível aos olhos humanos. Deus
é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lembra Esse é o nosso de Deus. Lázaro, né? 4 dias morto, né? Já estava, até a história diz que cheirava, né? Você vê que ele já estava em decomposição. E Jesus trouxe a vida a ele de volta, né? Ele tem esse poder, né? Então, se Deus ressuscita os mortos... Pois é, então. Então, não há impossíveis para Deus. Por isso que nós temos que manter a esperança, irmãos. Mantenha a esperança viva dentro de você, a fé, né? Agora, vamos lá, para a gente terminar, porque o tempo já está avançando aqui. Então, diz aqui o seguinte, olha... O texto diz aqui, no versículo 20 agora, né? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, né? Como que, veja só, como que ele se fortaleceu? Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Esse é o segredo aqui, gente, né? Nós temos que nos fortalecer a nossa fé, de que forma? Dando glória a Deus. Viu, Simone? Dá um glória a Deus aí, gente. Vai dando glória a Deus. Vai aí. dando glória. Tem até tem uma música, né? Que fala que você tem que ir passando pela prova dando glória a Deus, né? A música do irmão Lázaro. Vou Lázaro. passando pela prova dando glória a Deus. Pois é, tem que passar pela prova dando glória a Deus. Por quê? Às vezes a gente passa pela prova murmurando, reclamando, né? Resmungando, né? Achando até, não, isso nunca vai acontecer, né? Essa promessa nunca vai acontecer. Deus nunca vai fazer isso. Por quê? Porque a gente começa a olhar para a impossibilidade, gente. A gente começa a olhar para os obstáculos, né? Se Abraão ficasse olhando para os obstáculos, veja, o texto diz que ele levava em conta, mas ele não deixava que aqueles obstáculos impedissem ele de ter fé, né? Uma coisa é você levar em conta. É claro, você não é um idiota. Você não vai dizer que o obstáculo não existe se ele existe, né? A gente não pode negar a realidade. O obstáculo está aí. Você não vai negar que ele está aí, que ele existe. Mas você vai dizer o seguinte, embora o obstáculo exista, o meu Deus é maior que o obstáculo, né? Aí é aquela frase que o pessoal fala, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, o tamanho do gigante, o tamanho do obstáculo. Diga para o seu problema, o seu obstáculo, o tamanho do seu Deus. É diferente, né? Vamos repetir? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, é isso, né? Não é que Abraão... Não é que ele negava o obstáculo, mas ele sabia o Deus que ele servia, que era o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então, ele se fortaleceu dando glória a Deus, ele foi dando glória a Deus. Ele tinha um linguajar de fé, né, irmãos? Ele tinha um linguajar de fé. Inclusive, até alguns comentaristas até dizem, né, que até a mudança do nome, né, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, porque os novos nomes que Deus deu para eles significava isso, pai de muitas nações, né? Pai de nações, o nome de Sara também, se não me engano, princesa, né? Se referia a algo assim, né? Não estou aqui com esses detalhes agora, mas se não me falha aqui a memória, o Abraão, sim, Abraão significa pai de muitas nações. O nome Sara agora eu não me recordo. Mas enfim, tinha a ver com isso. Então, quando eles chamavam um ao outro, eles estavam falando, né? Quando Sara chamava Abraão, ela falava, Abraão! O que ela estava falando? Ô pai de multidões! Ela já estava declarando ali.
né? Pela fé. Ô pai de multidões, vem cá. Vem jantar, a janta está pronta, pai de multidões, vem cá. Né? Quando ela falou, Abraão, a janta está pronta. Eu até perdi, né? Então, o nome de Sara. Então, o que significava? Ela já estava falando. Então, gente, como que a gente se fortalece? Ó, Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não se enfraqueceu, né? Porque como que você se enfraquece? Você se enfraquece murmurando, reclamando, resmungando, olhando o tamanho do obstáculo. Assim você se enfraquece. Agora, quando você começa a dar glória a Deus, irmão, aí você se fortalece, né? Então ele se fortaleceu dando glória a Deus. Olha, versículo 21. Deixa, irmão, a gente vai terminar já que já está na hora. Versículo 21. Aí ele diz aqui, estando plenamente convicto, né? 21 diz aqui, Abraão, olha aqui, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, né? Então ele se fortaleceu dando glória a Deus, porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Ele tinha a fé, a convicção, a esperança, né, de que Deus, o Deus que ele servia, era o Deus que vivifica os mortos, era o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Era o Deus que era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Amém. Irmão, e esse é o seu Deus, é o meu Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Espere, mesmo contra todas as probabilidades. Espere, porque se Deus prometeu, ele vai fazer, ele vai cumprir. Amém. Espere o melhor de Deus para a sua vida, né? A gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Nem que o melhor de Deus seja a eternidade. Nem que você partir amanhã. Eu ainda afirmo, o melhor de Deus está por vir. Ainda que você vá embora amanhã. Vai ser muito melhor. O melhor de Deus está por vir, por quê? Porque se você partir amanhã, você vai estar com o Senhor. É o melhor de Deus. É, muito melhor né? de Deus. Então, é isso, gente. Paulo Amém? disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A gente falou disso na terça-feira aqui no curso de escatologia, tá? Então, é isso daí. Não perca a esperança. Vamos encher o nosso coração de esperança, né? Porque a esperança é algo muito poderoso, né? É muito poderoso. Amém? Então, vamos terminar. A Simone, pode pegar. A Simone separou aqui uma música. Vocês viram que ela saiu aqui um pouquinho, que ela lembrou de um louvor aqui para cantar, um louvor que tem a ver com aquilo que a gente falou nessa manhã. Então nós vamos louvar. Fique aí, gente, que nós vamos orar. Não saia antes da oração, né, irmãos? Tem irmão que sai antes da oração. Que negócio é esse? Fica aí, né? Vai sair. Quando você está no culto, você sai antes do culto terminar? Você não faz isso, né? Então, a mulherada não fica com pressa de fazer almoço. Calma. Fica aí com a gente que nós vamos orar, né? Nós vamos orar pela sua vida, tá bom? Amém. Eu lembrei desse louvor, um louvor muito bonito que fala a respeito da fé, da esperança e das promessas de Deus. Ele diz assim, ó. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Meu Deus. Amém, glória a Deus. Esse hino é lindo, né? Essa música é muito bonita, maravilhosa, né, gente? Amém. Nós vamos orar, né, nessa manhã, mas deixa eu aqui aproveitar, né, já que a gente falou aí do livro, eu já tinha planejado falar mesmo, né? No final da live eu tinha planejado de falar, né? Então, para quem não sabe, para quem não conhece, como a gente está sempre com pessoas diferentes na nossa live, Deus me permitiu escrever esse livro aqui há 4 anos, né? Abraão, uma jornada de fé, tá? Aí depois, Deus nos deu a oportunidade de escrever esse outro livro aqui, Daniel, Vitória no Cativeiro, né? E depois, Deus nos deu a oportunidade de escrever esse terceiro livro, chamado Avivamentos na História Bíblica, tá? Então, são livros, não são livros fininhos, né? São livros com bastante conteúdo, bastante material, tá? De 200 a 300 páginas, tá? É a média. E nós temos aí as histórias, né? No caso de Abraão e Daniel, as histórias deles elucidadas, né? Com bastante aplicação prática para a nossa vida, tá? E o livro Avivamentos também, as histórias bíblicas sobre os avivamentos que estão narrados na Bíblia. Se você tiver interesse de adquirir 1, 2 ou os 3 livros, entre em contato comigo aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Você me acha aí nas redes sociais, tá bom? Ronaldo Guedes Bezerra. Entre em contato com a gente e você então, eu te passo as informações de valores, né, de valor de correio e tudo mais, tá bom? Muito bem, gente, vamos orar então nessa manhã. Vou pedir para a Simone orar, tá? Ore agora, coloque sua vida diante de Deus, né, que nós possamos, né, gente, continuar crendo, né?
continuar esperando contra todas as probabilidades, né? Esperando em Deus, esperando nas suas promessas, na sua palavra, tá certo? E vamos encerrar essa semana de live, né, com muita esperança no nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa nesta manhã. Possamos realmente fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos continuar crendo, Senhor, nas suas promessas. Eu sei que o Senhor tem muitas promessas sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui conosco nesta manhã. O Senhor tem promessa para as nossas vidas, mas o que nós realmente pedimos ao Senhor é que o Senhor nos ajude, que em meio à caminhada, Senhor, ó Deus querido, nós possamos continuar a exercer a nossa fé, não tendo um coração duvidoso, não tendo um coração incrédulo, não tendo um coração, ó Senhor querido, entristecido, Pai, mas que nós possamos realmente, pela fé, Pai, ó Deus, contra todas as circunstâncias, como Abraão, nós possamos continuar crendo que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor tem falado às nossas vidas. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, porque nós sabemos, ó Deus, que em nossa própria força nós não temos condições, mas é pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Ó Deus querido, Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele intercede em nosso favor. É pela Sua presença gloriosa em nós que nós realmente, Senhor, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus querido, que possamos, ao invés da incredulidade, termos, ó Pai, uma mente, Senhor, aberta, uma mente, ó Pai, fortalecida no Senhor e na sua palavra. Que possamos realmente, ó Pai, buscar, ó Deus, viver o melhor do Senhor em nossas vidas, mesmo, Pai, no presente, enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprirem. Possamos, ó Pai, não apenas olharmos para o futuro esperando as promessas, mas que possamos, ó Pai, olhar o presente, Senhor, também como uma dádiva do Senhor, e que possamos aprender, ó Deus, com as experiências, com as situações, que possamos aprender com todas as coisas, Pai, no decorrer da nossa caminhada, enquanto esperamos as promessas de Deus em nossa vida. Assim, crendo, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nesta manhã a vida dos seus filhos, suas necessidades. Nós sempre temos orado aqui, Senhor, por situações, por enfermidades, por problemas financeiros, problemas em questões profissionais, desemprego, Senhor, vida familiar, vida conjugal, causas impossíveis. Deus, não vamos especificar aqui os problemas de cada um, mas o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos, e nós juntos aqui, Senhor, numa corrente de oração, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, porque nós cremos que o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que abre portas onde não existem, o Senhor é aquele que abre caminhos onde não existem, ó Deus. Por isso, Senhor, nós esperamos em Ti e confiamos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esta semana, obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos da sua presença, e nós cremos que o Senhor nos dará um final de semana abençoado. Guarda as nossas vidas, Senhor, seja conosco, com a nossa família. Nós oramos nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso daí. Então, quero deixar claro para vocês aqui, né, que então amanhã nós não teremos live, amanhã é sábado, mas no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos ter o culto lá na igreja do Tucuruvi, né? A gente já está começando a fazer os cultos presenciais, tá? Então, vamos ter lá o culto. Claro que a gente está seguindo todas as
normas, né, de distanciamento, álcool em gel, todo esse processo, né, máscara, né, mas já estamos começando a fazer os cultos presenciais, então quem puder estar conosco, esteja lá, né, a gente está pedindo para os irmãos da igreja darem o nome, né, para o nosso irmão Danilo, ele está organizando essa lista, tá? Mas o culto será transmitido online, né, ao vivo online, tá? Então, quem não for, participe com a gente. Irmãos aí que estão nos seguindo aí nas redes sociais, pessoas que... tem algumas pessoas aí que já estou considerando nossas ovelhas, viu, Simone? Ovelhas virtuais. Amém. Já estou considerando nossas ovelhas aí, tá bom? Ainda que você, de repente, até de outro lugar, né? Até de outra cidade, né? Como a Xelei, por exemplo, né? A Xelei é de Atibaia, né? Se não me engano, Mariporã. Não, Mariporã. Mariporã, né? É. Mas já é nossa ovelha já, Xelei, viu? A gente não vai abrir mão de você. Então tem pessoas que às vezes estão até em outra cidade, né? Mas que estão com a gente, estão acompanhando a gente. Então, continue, né? Participe dos cultos lá, dos cultos que a gente transmite lá da igreja também no domingo de manhã, tá? E, bom, gente, essas lives todas também a gente está colocando no meu canal lá do YouTube, tá? Então, eu estou pedindo, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá. A gente já está com quase 1.600 inscritos lá, mas a gente quer aumentar esse número, né? Então, se inscreva lá, ative o sininho das notificações lá, né? Compartilhe essas lives com outras pessoas, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, curta aí se você não curtiu, deixe o seu comentário, tá bom? E é isso aí, ok? Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês esse final de semana. E até domingo, se Deus quiser. Até domingo. Amém? E amém. Terça, né? Segunda e também. Aí, nós não estaremos, né? Mas na terça-feira, se Deus quiser, com um novo tema, né, pastor? Novo tema, se Deus quiser. Vamos ver qual vai ser. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Fica na paz.